Aqui nesse texto nós vamos ver que Jesus também diz mais um eu sou. O versículo de número 1 vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Jesus ele está se afirmando, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Em vários momentos da Bíblia nós vemos que Jesus fala algo sobre ele e a partir dessas explicações ele ajuda os seus ouvintes, os seus discípulos e claro, a nós também, a entendermos mais sobre o caráter dele. Eu quero fazer só uma pausa aqui, você pode olhar para mim novamente e quiser anotar esses textos que eu vou falar aqui, mas em João 6,35, Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. Em João 8,12, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Em João 10, verso 7, ele vai dizer que ele é a porta. Em João 10:11, ele vai dizer que ele é o bom pastor. Em João 11:25, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Em João 14:6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui em João 15, verso 1, que está aberto aí na sua Bíblia, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Vamos dizer todos nós juntos? Eu sou a videira verdadeira. O que significa isso, hein? Jesus fala que é o pão, é a luz, é a porta, é o pastor, é a ressurreição, é o caminho, é a verdade, é a vida. Agora está dizendo que é a videira também. Qual é o sentido disso para as nossas vidas? É isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite, nos preparando também para o momento de Santa Ceia daqui a pouquinho. Acompanha comigo essa leitura do 1 ao 8, querido. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Nossa, esses 8 versículos aqui, daria para a gente pregar alguns meses, né? Tem muita coisa aqui, e hoje a gente vai extrair alguns pontos desse texto tão importante, tão central, e nos ajuda a perceber, a entender o Evangelho e a mensagem da cruz, a mensagem, o sentido daquilo que Cristo fez na cruz, que é o que nós vamos lembrar aqui por meio da Santa Ceia também. De uma maneira bem rápida, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver nesse texto que tem alguns personagens, né? Jesus, ele já deixa claro quem é ele nessa história. Em primeiro lugar, ele vai dizer que Deus é o agricultor, ele é a videira e que nós somos os ramos. Jesus já deixa claro, ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Então é bem importante que a gente vá percebendo quem é quem nessa parábola, porque ela vai fazer todo sentido para nós. Jesus é a videira. Jesus é a planta na qual quem está plantado, enxertado nele, ele está dizendo, vai dar fruto. Nós somos os ramos. E ele vai falar aqui de 2 tipos de ramos. Ele vai falar primeiro o ramo que não dá fruto e depois o ramo que dá fruto. Esses 2 ramos resumem a nossa vida cristã, resumem os crentes nas igrejas, resumem os seus seguidores. Então, recapitulando, ele está dizendo, ele é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Beleza, nós somos os ramos. E os ramos são 2 tipos. O primeiro ramo é aquele que não dá fruto. E o texto fala muito claramente
qual é a serventia desse ramo que não dá fruto? Você percebeu aí qual é a serventia desse ramo? O que você percebeu aí? Para que serve esse ramo que não frutificou? O texto diz que ele seca. E depois que ele seca, que serve para quê? Lá no verso 8. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É o verso 6, desculpa, tá? Lançam no fogo e o queimam. Então, meu irmão, eu já vi muitas ministrações, né, de, às vezes, tentar florear um pouquinho isso aqui, não é? Falando do ramo, que é algo assim até forte, Jesus falando, que o ramo que não dá fruto, seca, e depois que seca, só serve para virar lenha, para poder aumentar o fogo ali. Jesus deixa isso muito, muito claro. Eu já vi ministrações, né, pastores tentando amenizar isso, dizendo que Deus vai dar chance, o agricultor vai dar chance para o ramo, mas aqui Jesus está sendo muito categórico, ele está dizendo, o ramo que não dá fruto seca, e depois que seca, só serve para uma coisa, ser lançado fora. Mas, por outro lado, Jesus está falando aqui daqueles que dão fruto, do ramo que dá fruto. Jesus está dizendo que o ramo que dá fruto, o agricultor, ele vai podar, ele vai limpar. Eu não sei qual é o texto e a versão, o termo que está usando aí na sua Bíblia. Alguns falam podar, outros falam limpar, mas a verdade é que o agricultor, ele vai olhar ali a videira, vai ver alguém que já está frutificando, alguém que já está crescendo e vai fazer algo com esse ramo que dá fruto. Ele vai limpar, ele vai podar. Então, meu irmão, antes da gente continuar, a primeira pergunta é se você já consegue identificar que tipo de ramo é você. Claro, nós já identificamos que Jesus é a videira, ele é a videira verdadeira, e isso é importante porque se ele está frisando que é a videira verdadeira, é porque tem as falsas por aí, não é verdade? Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim vai dar fruto. Agora, quem está em mim e não dá fruto, não serve para nada. Vai secar e vai ser lançado fora, vai ser lançado no fogo. Se você fosse responder já rapidamente, que tipo de ramo você é? Para um pouquinho e pensa, não responde rápido não. Pensa um pouquinho, que tipo de ramo é você? Você tem frutificado, você tem crescido, você tem reproduzido aquilo que Deus está fazendo dentro de você, ou você está estagnado, ou você se sente seco, ou você se sente atrofiado. E meu irmão, quantas vezes nós nos sentimos assim, não é verdade? E aqui uma palavra de alerta para você e para mim, querido. Jesus está sendo direto ao ponto, ele está sendo muito objetivo, dizendo que aqueles que estão secando, vai ser só uma coisa para acontecer, vai ser lançado fora. Que tipo de fruto, meu irmão, Jesus está falando aqui? E aqui, se você estiver anotando, anota isso. Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas penso que seja importante você guardar isso no seu coração. A Bíblia fala sobre frutificação o tempo inteiro, não é? A Bíblia fala sobre reprodução o tempo inteiro. Jesus vai multiplicar os pães e peixes, e vai fazer essa grande multiplicação, ensinando para os discípulos. Ele compara o reino dos céus com um grão, uma semente de mostarda, com um grão que é lançado sobre a terra, e quando ele morre, frutifica. Ele sempre vai falar sobre essa multiplicação, algo que começa pequeno, cresce e desenvolve. Assim é o Evangelho em nossas vidas. Assim é a ação de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus na minha vida e na sua vida também. Que tipo de fruto esse texto está falando? Que tipo de fruto Deus, que é o agricultor, espera de nós? O primeiro tipo de fruto que nós vemos, a Bíblia nos fala, em João, no capítulo 3, no verso número 8, ele vai falar dos frutos dignos de arrependimento. É a pregação de João Batista, né? Você lembra dessa pregação de João Batista? João Batista dizendo, raça de víboras, essa saudação bem tranquila, né? Raça de víboras, arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa
fruto de arrependimento, digno de arrependimento. Significa o resultado de uma pessoa arrependida, de alguém que segue a Cristo, de alguém que leva uma Bíblia debaixo do braço, alguém que frequenta. Caiu meu cartão de crédito aqui, olha. Você chacoalha a Bíblia e não é o evangelho da prosperidade, hein? Nós precisamos perceber isso, porque não se trata apenas de frequentar uma igreja ou carregar a Bíblia debaixo do braço. O agricultor espera que nós produzamos frutos dignos desse arrependimento. Não se trata de frequentar uma igreja ou dizer que acredita em Deus ou acredita em Jesus. Se trata de produzir fruto de alguém de fato arrependido. E esse é o primeiro tipo de fruto que nós precisamos ter, querido. Se eu professo a Jesus, se eu professo crer nessa palavra, a minha vida demonstra que eu realmente fui alterado, fui mudado, fui impactado por essa palavra. Isso significa dizer que alguém que tinha uma postura, agora não tem mais. Alguém que caminhava por uma direção, agora não quer mais e quer caminhar para outra direção. Isso é um fruto digno de arrependimento. E, meu irmão, isso é muito sério, porque quantas vezes nós nos acostumamos com o pecado. Nós nos acostumamos com um coração orgulhoso, por exemplo, que não perdoa. E a gente passa anos, e às vezes com a pessoa do nosso lado na igreja, e a gente vira a cara, como se isso aqui... eu até acho isso aqui legal, mas essa parte do perdão eu pulo. O fruto digno de arrependimento é alguém que foi constrangido pela cruz de Cristo. Alguém que entendeu que é pecador. E Jesus, nessa parábola, ele é central no Evangelho, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Esse é o Evangelho de Jesus. Fruto digno de arrependimento é alguém que foi constrangido por essa verdade. Ele entendeu que Cristo morreu por ele sem que ele merecesse. Ele recebeu amor, ele recebeu graça. Nós cantamos sobre essa graça. Ele recebeu perdão e agora ele dá perdão. Ele devolve isso também. Isso é um resultado de uma vida. Agora, meu irmão, nós não podemos aceitar, você não pode aceitar frequentar uma igreja todo fim de semana e talvez frequentar uma célula sem mudança na sua vida, sem alteração no seu palavreado, na forma como você dirige, na forma como você levanta a voz para os seus filhos dentro da sua casa, levanta a voz para a sua esposa, ou você esposa para o seu marido, talvez forma como você age no seu trabalho, enganando, fofocando, maledizendo, sem que isso te constranja, sem que isso te cause nenhum tipo de desconforto. Talvez os sites que você entra de madrugada, um lugar por onde você está navegando, e talvez se fôssemos abrir o seu WhatsApp aqui, você morreria de vergonha, porque talvez, meu irmão, coisas ilícitas. Aqui nós estamos falando que Jesus está dizendo, só tem dois tipos de ramo: o ramo que produz fruto e o ramo que não produz fruto. E isso é muito sério, eu vou falar um pouquinho para você daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas esse aqui é o primeiro tipo, meu irmão, e a pregação de João Batista era tão contundente nesse sentido, e nós precisamos dessa pregação, porque o que nós ouvimos e nós vemos os famosos compartilhando no Instagram, não é? Eles adoram aquelas mensagens soft, que você é especial, que você está no centro do coração de Deus, né? Que Deus fez tudo para te abençoar, para atender às suas necessidades. E se você está chorando, amanhã você vai rir, você vai celebrar a sua vitória. E os famosos compartilham esses videozinhos com aquela musiquinha no fundo, e chora, e se emociona, porque é uma palavra gostosa, e a gente adora. Mas sabe qual é a palavra de João Batista, querido? Raça de víboras, arrependei-vos, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Nós temos todo culto aqui, um momento de confissão, e a gente convida você, se prostra, olha para dentro de você, confessa os seus pecados. E quantos de nós, né, no alto do nosso orgulho, nem sequer nos prostramos, e talvez você tenha alguma dificuldade física para isso, e também o fato de se ajoelhar não quer dizer absolutamente nada, mas pode significar sim um coração contrito.
um coração que está diante do Pai, do Deus que perdoou, e talvez você vai se aproximar da Santa Ceia agora há pouco, e você está com o seu cálice na sua mão, um pãozinho, um suquinho de uva, sem perceber que isso simboliza, representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, simboliza e representa o corpo de Cristo que foi moído no seu lugar, mas isso já nem mexe mais com a gente. Mas deixa eu acelerar. A Bíblia também fala do fruto do Espírito em Gálatas 5, do verso 22 até o verso de número 23. As 9 partes do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Não é isso? Contra essas coisas não há lei. A Bíblia está dizendo que essa parte do fruto precisa ser produzida em nós, quando nós estamos realmente recebendo a seiva da videira verdadeira. Por isso que você vai ver se repetir nesse texto que nós lemos várias vezes a palavra permanecer. Jesus está dizendo o tempo inteiro: se você permanecer em mim, se a minha palavra permanecer em você, você vai dar muito fruto, você vai glorificar o Pai, você vai poder reproduzir isso na vida de outras pessoas. Permaneça em mim, permaneça em mim. Minha palavra precisa permanecer em você. A palavra permanecer aparece 11 vezes aqui, até o versículo de número 11. Olha como Jesus está frisando. Se nós permanecermos nele, meu irmão, na palavra dele, essas coisas precisam ser apresentadas em nossas vidas. E em terceiro lugar, a Bíblia fala também de um outro tipo de fruto, o fruto da reprodução de um discípulo, de uma discípula. Todo discípulo, ele vai ser um discipulador. Todo discípulo, toda discípula de Jesus vai reproduzir o DNA, vai reproduzir aquilo que Cristo está fazendo na vida dela. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. E lá você sabe, em Mateus 28, 19, ele vai dizer agora: vão, reproduzam isso, reproduzam isso. Isso é fruto, frutifica. Gente, isso está de Gênesis a Apocalipse. A primeira palavra de Deus para o homem, para Adão e Eva, qual foi? Multipliquem-se, sejam fecundos, encham a terra. E aí vem o dilúvio, Deus levanta Noé. E qual é a primeira palavra de Deus para Noé? Deus diz para Noé: multiplica, sede fecundo, enche a terra. De Gênesis a Apocalipse. Depois ele vai levantar Abraão como pai da fé, alguém que iria gerar uma nação escolhida. Qual é a palavra de Deus para Abraão? Olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Eu vou multiplicar você, porque esse é o meu desejo, esse é o meu DNA, multiplicação. E querido, lá em Apocalipse tem um texto maravilhoso que diz que haverá um dia uma grande multidão diante do trono, de todas as tribos, povos e raças, adorando o Cordeiro. E queridos, eu quero fazer parte dessa multidão, você também? Amém? Mas eu também quero levar muita gente para fazer parte dessa multidão. E não exista nada que seu dinheiro compre na terra, querido, que valha o que nós vamos viver ali, naquele dia, naquele lugar, na eternidade. Existe esse tipo de multiplicação, meu irmão, que não pode ser deixado de falar, porque se eu sou um discípulo, eu vou reproduzir discípulos. Se você é um cristão, um homem cheio de Deus, você vai reproduzir pessoas assim também, na sua família, ao seu redor. Por isso nós falamos aqui nos nossos 3 Cs. Vamos falar todo mundo junto? Eu sei que você já memorizou isso muitas vezes, não é? Primeiro C de... Vamos lá, 1, 2, 3 e... Conectar, crescer, compartilhar. É isso. Primeiro você se liga a Deus, recebe a Cristo. Você vai crescer na fé, o discipulado vai te ajudar, a igreja precisa te ajudar. Mas não é para você ser um bom crente, bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço. É para você compartilhar, meu irmão. Abrir uma célula, liderar um ministério, servir a Deus. Agora ficar no banco, não. Não. Porque Ele nos chamou para frutificar.
Você como marido, ter mudanças concretas. A sua esposa precisa ver mudança na sua vida, meu irmão. Você esposa, seu marido precisa ver mudança em você. Você que é filho, seus pais precisam ver transformação em você. Nós precisamos crescer, querido, crescer e produzir fruto. E eu quero trazer 3 aplicações bem rapidinhas e práticas a respeito desse texto que nós lemos aqui. O primeiro é que o ramo não pode produzir fruto por si mesmo. Vamos ler todo mundo junto? O ramo não pode produzir fruto por si mesmo. De novo, bem forte. Não pode produzir, eu esqueci do fruto ali, mas está certa a frase também. Não pode produzir por si mesmo. E esse é um ponto muito importante, meu irmão. Muito, muito importante. Se você deseja frutificar, e eu sei que deseja, porque senão você não estaria aqui. E nós, há anos, temos falado aqui que nós não desejamos pessoas que frequentem a igreja ou frequentem um culto apenas para se sentir aliviados, sabe? Puxa, fui na igreja essa semana, assisti o culto, agora talvez meu pneu não vai furar essa semana, talvez não vai acontecer nenhum acidente comigo, achando que, para dar sorte, né? Vir na igreja e talvez você consiga um crédito com Deus. Puxa, eu dei o dízimo essa semana, hein? Eu dei o dízimo esse mês. Agora vai começar a dar certas coisas para mim. Na verdade, eu acho que eu estava mal financeiramente porque eu não estava dando dízimo. E a gente envolvido na religiosidade, isso é muito, muito, muito perigoso. E esse texto está dizendo, se você quer dar fruto, meu irmão, não tem nada a ver com frequentar uma igreja. É claro que isso faz parte, tá? Obviamente, eu, pastor, não sou louco de falar que isso não é importante. É muito importante, mas você pode frequentar uma igreja, você pode frequentar seminários, cursos e tudo mais, meu irmão. E isso não produzir absolutamente nada na sua vida. Você pode continuar absolutamente a mesma pessoa, o mesmo homem orgulhoso, enganador, maledicente. Você pode continuar a mesma mulher fofoqueira, a mesma mulher cheia de gritaria, de ofensa, de palavrão, de conchavos, sem mudanças, querido. E esse é um problema da igreja hoje. E nós precisamos estar enxertados nessa videira, que é Cristo, para que nós possamos frutificar. O permanecer que Jesus fala insistentemente nessa parábola significa ser sustentado, ser mantido continuamente. Meu irmão, como é que está a sua devocional? Como é que você passa seu tempo com Deus diariamente? Isso é permanecer. Por que muitos crentes não permanecem, estão secos? Secos, porque não tem vida com Deus. Ele tem tempo para tudo, tem tempo para o Netflix, tem tempo para novela, tem tempo para o vizinho, tem tempo para o cachorro, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Instagram, tem tempo para manicure, nada contra, viu? E para sobrancelha, tem que ter, faz parte, meu irmão, mas você às vezes tem tempo para tudo, e você diz que não tem tempo para passar com o seu Deus. Ele está dizendo, se alguém permanecer em mim, esse vai dar fruto. E meu irmão, eu estou aqui para te dizer que se você não permanecer nele, você não produz nada. Ele está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Sabe por que sua vida está seca? Sabe por que você não tem força? Você sabe por quê, meu irmão? Você não vê esperança. Sabe por que você perde seu sono? Sabe por que você não tem prazer na vida mais? E você quer deixar tudo na igreja, você quer deixar tudo. Meu irmão, você está secando. Entenda isso, que não há fruto longe da videira. Você precisa da videira, meu irmão, e eu estou aqui para clamar, para encorajar, para dizer para você, meu irmão, faça um voto com Deus, se proponha a passar tempo com Ele, a ter um lugar secreto, buscando a Ele, se alimentando dEle todos os dias, a ter um caderno de oração, a comprar um livro devocional, eu não sei, há tantas opções por aí, a procurar um discipulador, procurar uma discipuladora, procurar alguém para ajudar você nessa caminhada. Áreas que você precisa ser trabalhado.
e aí está em pecado, e você continua nesse pecado, sem arrependimento. Entra ano, sai ano, e não tem mudança, não tem alteração na sua vida. Em segundo lugar, quero que você leia comigo, por gentileza. Vamos ler? O ramo que não produz frutos é cortado. Eu já falei sobre isso, mas eu trouxe esse ponto para frisar isso. Primeira coisa que nós já falamos: você não pode produzir fruto longe da videira. Sem Cristo, sem estar enxertado nele, estar enxertado nele faz parte de frequentar uma igreja. Mas frequentar uma igreja, meu irmão, é muito pouco. Permanecer nele significa acordar nele, passar o dia com ele, se deitar em intimidade, ouvindo o Espírito Santo. Você sabe como isso é tão sério, querido? Olha o que diz em Mateus 7, se você for abrir, bota lá uma coisa marcando aí o texto de João 15, beleza? Para você voltar depois para João 15. Mas se quiser abrir Mateus 7, verso 15 até o verso de número 23, olha isso, meu irmão. Aqui há algo muito, muito, muito profundo. Olha só o que diz Mateus 7, a partir do verso de número 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Querido, aqui nós vemos pessoas dizendo Senhor, Senhor. E olha só, produzindo aparentemente, muita coisa. Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Está melhor que muito crente, né? Não realizamos muitos milagres. Jesus olhará para essas pessoas e dirá claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pelos frutos, vocês os reconhecerão. Meu irmão, fruto aqui não é uma opção para nós. Fruto aqui é uma evidência do agir de Deus na sua vida. E, meu irmão, nós nos acostumamos, com pessoas que se acostumaram a dar desculpas, a olhar para problemas e dizer, eu sou assim mesmo. Eu tenho essa dificuldade mesmo. Isso aqui não tem problema. Tem gente pior que eu. Eu não preciso mudar. Meu irmão, aqui há um alerta. Jesus está sendo muito contundente, dizendo, se não dá fruto, se o seu Deus não é suficiente para mudar o seu caráter, para tirar o seu vício, para tirar essa sua língua torpe, para tirar esse seu posicionamento enganador, então, meu irmão, a gente precisa rever o Deus que nós estamos servindo. Agora, se você crê que esse Deus é poderoso e eficaz para produzir fruto e mudança na sua vida, na sua família, de comportamento e de caráter, meu irmão, minha irmã, se renda a Ele em nome de Jesus. Se renda a Ele e para de brincar de crente. Para de brincar de ir na igreja. Para de brincar de frequentar culto. Ninguém te chamou para frequentar culto. Você não acha isso na Bíblia, querido? Eu repito, frequentar culto faz parte. Mas, irmão, há um peso, da religiosidade. O quanto isso nos estraga.
o quanto isso deixa a nossa igreja como qualquer outra, o como isso não impacta ninguém, nem a nós mesmos, o quanto isso não contagia ninguém, nem a nós mesmos. E nós precisamos olhar para dentro de nós e nesse ponto 3, perceber que o ramo que produz fruto, ele é limpo, ele é podado pelo agricultor. E talvez você aqui nessa igreja já tenha tido mudança na sua vida, glória a Deus por isso. E a palavra é permaneça, querido. Não pare, não se deixe secar. E se você está se sentindo seco, sabe assim, extraviado, sabe, sem força, sem energia para orar, para buscar a Deus, e você quer deixar ministério, quer deixar célula, você quer deixar as coisas pelo caminho, e muitos deixar casamento pelo caminho, deixar relacionamentos pelo caminho, você está secando, meu irmão, você precisa permanecer, você precisa da videira, você precisa do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não precisa de um pastor melhor, você não precisa de uma igreja melhor. Quantos mudando de igreja, pulando de igreja em igreja? Você não precisa de uma igreja melhor, de um pastor melhor, você precisa do Evangelho na sua vida. E querido, para viver esse Evangelho, você precisa se render, como o apóstolo Paulo diz. Acolha humildemente essa palavra implantada em vós, porque ela é eficaz para produzir fruto em você. E Jesus, nesse texto de João 15, ele vai dizer: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, e eu os designei para que vocês vão e deem muito fruto, frutos que permaneçam. Agora, meu irmão, se você já está produzindo fruto, já tem crescimento, você percebe que você já não pensa como você pensava, que você já tem encontrado mudança no seu caminhar, saiba que o agricultor, ele vai podar. E essa poda, meu irmão, ela dói muitas vezes. Essa poda é tantas vezes uma circunstância que você não estava esperando, e ela está provando a sua fé, ela está fazendo com que você faça escolhas importantes, e a poda, meu irmão, ela custa. O que você acha que Deus está querendo cortar aí na sua vida, para você produzir mais fruto? Se você já está produzindo algo, meu irmão, o agricultor está lá, para podar, para dizer, meu irmão, agora filho, essa área aqui é hora de deixar, essa questão aqui é hora de resolver, essa situação, filho, você vai ter que deixar para trás, senão você não avança. O agricultor está podando, ele está dizendo, agora é hora de mexer, agora é hora de sentir dor, porque aquele galho está sentindo dor, porque o agricultor está com a tesoura ali, E meu irmão, talvez você está vivendo isso, tempo de corte, de poda na sua vida, mas é o agricultor querendo extrair o melhor de você. Permita. Quantos textos eu teria aqui, eu não quero me alongar. Vou ler só um deles aqui. 2 Coríntios 4, 8 a 11, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Muitos vão à igreja para serem abençoados, muitos vão à igreja para ganharem a vida, mas Jesus está dizendo, se você vem a mim, você vai perder sua vida. Se você quer viver e quer o melhor, entrega a sua vida, porque se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Agora, se você perder a sua vida por minha causa, você a achará, você vai produzir muito fruto. O que você está agarrado aí, querido? Você fala, isso aqui eu não deixo, isso aqui sem chance. O agricultor quer podar, querido. Agora, se você está secando, meu irmão, anos e anos e anos, sem mudança, sem alteração, o mesmo conformismo, vivendo estacionado,
na igreja, não quer participar de ministério, não quer participar de célula, não quer fazer nada, quer sentar e assistir e ainda reclamar. Cuidado, meu irmão. Cuidado. 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 O ramo que seca só tem uma utilidade para ele. Mas Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Não há impossível para aquele que está enxertado em Jesus. Não há limites para aquele que está provando todos os dias da seiva do Espírito. E a mudança, a transformação, há uma família transformada, há casamento transformado, há uma vida absolutamente tratada e restaurada. Permita, querido, que relacionamentos discipuladores te ajudam nessas podas. E muitas vezes você vai precisar falar assim, olha, minha vida está assim, 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 assado, e eu estou sufocado, são os espinhos. Permita que pessoas te ajudem a dizer, olha, vamos cortar aqui, vamos orar para que o Senhor te ajude a deixar esse pecado, para que o Senhor te ajude a deixar esse vício, para que o Senhor te ajude a resolver essa questão com essa pessoa que você não perdoou, a resolver essa questão mal resolvida na sua casa, ou na igreja, ou qualquer outro lugar. Deixe o agricultor podar, em nome de Jesus. E eu quero só finalizar com esse slide aqui, é o versículo de número 8 que nós lemos. Vamos ler todos juntos? Vocês tiraram, né? Tem como voltar aí? É o versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos todos nós de novo? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como é que nós glorificamos o Pai, queridos? Quando nós viemos ao culto e cantamos bonito, levantamos as mãos, é assim que nós glorificamos ao Pai? Faz parte, né? Mas Jesus está dizendo que nós glorificamos ao Pai quando nós damos fruto. Sim ou não? Não. Ele está dizendo que nós glorificamos ao Pai quando nós damos muito fruto. Não é isso, meu irmão? Muito fruto. E quem está dando fruto, ele vai podar para dar mais fruto ainda. Não para, meu irmão, em nome de Jesus. O que você viveu não foi nada, você não viu nada daquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Continua em nome do Senhor. Não para. Continua provando. Provai e vede que o Senhor é bom. Prova dele todos os dias. Nisso é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto. Multipliquem muito. E assim vocês serão meus discípulos. Ah, meu irmão, a gente fala tanto de discipulado, não é verdade? Discipulado para cá, discipulado para lá e discipulado para todo lado. Mas sabe o que é o discipulado de verdade, meu irmão? É quando a gente começa a manifestar fruto. E sem fruto, pelo fruto nos conhecerão. E que eles sejam evidentes na minha vida, querido, e na sua vida também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Queria pedir para chamarem as crianças, por gentileza. Enquanto nós nos preparamos, feche seus olhos. Qual foi o toque divino? O que Deus falou com você por meio dessa palavra? Qual é o ponto? Talvez você esteja precisando de poda. Será que seria trabalhar menos? Seria baixar padrão de vida? Qual é a poda que o Senhor tem a fazer na sua vida, meu irmão? Qual é a poda? Será que deixar relacionamentos, deixar certas amizades? Qual é a poda? Qual é a poda? E a pergunta é, você está disposto a deixar o agricultor fazer essa poda na sua vida? Será que ele deseja cortar aí alguns hábitos maus que você tem? Algumas práticas erradas? Alguns sites que você tem entrado? Pessoas que você tem conversado, flertado? Quais são as podas? São vícios, dependências. Quais são as podas? Permita o agricultor tocar
E talvez, meu irmão, talvez não, saiba disso, vai doer. Vai doer e você vai chorar. E você diz, eu não vou me reconciliar, eu estou certo. Eu não vou atrás dessa pessoa, ela que vem atrás de mim. E talvez isso é difícil a você, traz dor a você. Deixa o agricultor, querido, te levar a um lugar de tratamento e produção de fruto. Se você já tem trabalhado ao Senhor, saiba, querido, que é só o começo. O Senhor deseja que você sirva com mais integridade, com mais excelência. Faça mais. Talvez você está agarrado com tantas coisas, dando desculpas, preso no ativismo, como aqueles que expulsavam demônios, como aqueles que faziam milagres e profetizavam, mas ouviram do Senhor, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você não está enxertado na videira verdadeira. Apartai-vos de mim. Ou talvez, querido, você sente que está secando. Você está secando, você não tem vontade de ir na igreja mais. Você já foi líder, frutífero, e hoje está distante. Você está me ouvindo aí na sua casa. Seco, seco, seco. Ouça o Senhor dizendo, sem mim nada podeis fazer. Permaneça em mim. A partir daquilo que você ouviu do Senhor, se consagre a Ele, querido. Se quiser se prostrar, se prostre. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça ajuda a Ele. Se prepare para esse momento de Santa Ceia também.